de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. O foco nosso hoje é comunhão. Mas eu quero tentar trabalhar isso de uma maneira um pouco diferente. Filipenses, capítulo 4. Todos acharam? Tem umas folhinhas voando ainda. Amém. Glória a Deus. Por favor, atente aqui. Nós temos vivido em um mundo totalmente egoísta e individualista. Isso não é uma opinião, isso é um fato. É uma constatação. As pessoas são ensinadas a pensar nelas mesmas e não está nem aí para o outro. E quando pensa em último lugar no outro. Elas não estão ligando se suas ações, palavras, se suas atitudes vão de alguma maneira refletir em maldade no outro. Se vão magoar, se vão de alguma maneira atingir ou causar algum dano ao próximo. Então elas são ensinadas a isso. E quando se trata do mundo, infelizmente isso é normal. Porque o mundo é assim. O mundo é caído. O mundo jaz no maligno, como a própria palavra nos ensina. E essas coisas são esperadas do mundo. O problema é que essa individualidade, esse egoísmo, não está ficando só no mundo. Está atingindo a igreja. Não é muito raro, está ficando cada vez mais comum. A gente vê irmãos, preste atenção. A gente vê irmãos dizendo, cada um cuide da sua vida. A gente tem visto irmãos falando essa frase. Mas essa frase, além de ela ser uma frase extremamente egoísta, ela é totalmente antibíblica. Ou seja, ela é o contrário do que a igreja ensina. O contrário. Então, vocês estão em Filipenses 4, não é isso? Vá para o capítulo 2. E leia comigo o versículo 4. Olha o que diz. Cada um não cuide propriamente somente com o que é seu. Não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Isso aí não é o oposto do cada um cuide de sua vida, sim ou não? Então essa frase, cada um cuide da sua vida, é o oposto do que a Escritura ensina. E essa individualidade, esse egoísmo, ele está tão latente, tão visível na igreja, que quando a igreja age como igreja, as pessoas estranham. E o que seria agir como igreja? A igreja agindo como igreja. É quando a igreja se preocupa e cuida dos seus membros. Mas isso está cada vez tão raro, que quando a igreja age como igreja, as pessoas estranham. A tua igreja faz isso. É ou não é? Porque elas estão tão acostumadas a esse individualismo, a cada um cuidar da sua vida. E quando não é todos pelo pastor, né? Então o pastor é o todo-poderoso lá, que recebe todos os louros. Mas as ovelhas só se arrebentam.
Então, quando a igreja age de maneira não individual, mas coletiva, onde entendemos que somos membros, nos preocupamos e cuidamos uns dos outros, isso causa estranheza. Mas não deveria ser estranho. Deveria ser comum. Porque a igreja é assim. Ou pelo menos deveria. Essa individualidade não é uma marca da igreja. A marca da igreja é o coletivo. Basta a gente parar por alguns minutos e observar a oração do Pai Nosso. O nome que a gente dá a essa oração é um nome coletivo, é um Pai Nosso. Não é o Pai meu. Então a gente, infelizmente, tem aderido. E quando se trata dessa individualidade, esse egoísmo dentro da igreja, nós muitas vezes temos culpa disso. E quando é que nós temos culpa? Quando nós abraçamos, assumimos essa ideia de que cada um cuide da sua vida. Quando a gente faz isso, a gente tem culpa. Então a gente precisa entender que a igreja não é assim. Ela não deve ser assim. Nós temos que entender que as nossas ações, elas refletem na vida da igreja. Se pecamos, esse pecado não afeta somente a nós. O pecado de cada um afeta o coletivo. Porque assim somos. Somos um corpo. Ou você não crê assim? Seria mais ou menos você tacar o seu dedinho lá na quina da cama, do pé da cama, e querer que só o dedinho vai doer, que o resto do corpo não vai sentir. Isso acontece? Então as nossas ações individuais afetam o coletivo, afeta o corpo, afeta o todo. Eu quero que nós possamos entender o seguinte. Você já assistiu uma corrida de revezamento? Sim ou não? Como é que ela funciona? Alguém começa a correr com um bastão, né? Aí ele tá lá, aí tem um já lá na frente esperando. Aí o que que ele faz? Ele passa o bastão e o outro continua. Se um deles falhar, o que que acontece? A nossa vida é uma corrida. É como se nós estivéssemos no revezamento. Nós precisamos uns dos outros. E é isso que Paulo vai tratar aqui. E essas coisas que Paulo vai dizer aqui, vai tratar aqui, elas vão nos mostrar que esse relacionamento, ou esses relacionamentos, geram algumas coisas boas na igreja. E é isso que a gente vai ver agora. Então, Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Diz assim, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois trabalharam comigo no Evangelho junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Oremos. Amado Deus e Pai bendito, mais uma vez te damos graças, Senhor, pelo teu amor, bondade e misericórdia. Nesse momento onde a tua palavra foi lida, Senhor, o que nós te pedimos é uma só coisa. É aquilo que sempre pedimos ao Senhor todas as vezes que lemos a tua palavra. Pedimos pela tua iluminação, pela preparação do teu Santo Espírito ao nosso coração. Que ele prepare, Senhor, o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Nos dá entendimento e iluminação para compreendermos essa palavra e com o coração preparado, Senhor, possamos guardar ela em nosso coração. Para que durante o nosso dia a dia nós possamos colocar essa palavra que foi guardada em nosso coração em prática. Em Jesus, assim te pedimos e em Jesus já te agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que Paulo está tratando aqui, especialmente nos 3 primeiros versículos, é sobre relacionamento e relacionamentos saudáveis. Ele começa aqui falando sobre essas duas irmãs que estavam em discórdia, né, Evódia e Síntique, e ele fala que há uma terceira pessoa aqui que não é nomeado, para que ele ajude essas irmãs a entrarem nesse acordo, a resolver esse relacionamento. Então, Paulo está tratando sobre esse relacionamento aqui na igreja. Por quê? Porque quando as coisas estão em desordem nos relacionamentos, tudo fica em desordem. É como peças de quebra-cabeça, e se você montar de maneira errada, tudo vai ficar fora do lugar, tudo vai ficar em desordem. O desenho não forma. Imagine que nós somos pedras, né, peças de quebra-cabeça, e que quando nós estamos encaixados no devido lugar, qual é a imagem que forma? Cristo! Mas se essas peças estiverem fora do lugar, o que vai formar? Qualquer coisa, menos Jesus. Então os relacionamentos precisam estar em ordem, precisam ser relacionamentos saudáveis. E esses relacionamentos saudáveis só existirão se a nossa vida for transformada pelo Evangelho. Então, essas vidas transformadas pelo Evangelho só serão possíveis ser transformadas pelo Evangelho e só poderão ter relacionamentos saudáveis se nosso relacionamento com Deus for um relacionamento saudável. Nenhum relacionamento ele fica em ordem se a nossa vida com Deus está em desordem. É impossível, meus irmãos. O nosso casamento, o nosso convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhança, pai, mãe, filhos, todos esses relacionamentos com a igreja, com os irmãos, só ficam em ordem se o nosso relacionamento com Deus estiver em ordem. Um depende do outro. Aliás, o nosso relacionamento aqui depende desse aqui. É necessário que haja vida no nosso relacionamento aqui. Senão isso aqui não vai existir. O vertical primeiro tem que estar em ordem para que o horizontal esteja em ordem. Então Paulo está tratando de relacionamentos saudáveis com Deus e um com o outro. Amém? Então, o que nós iremos fazer é ver o que esse relacionamento saudável, ele vai gerar. Ele gera na vida da igreja. Então vamos começar. Versículo 1. Paulo começa aqui no versículo 1 falando duas coisas. A primeira, o que ele sente por aqueles irmãos, e a segunda,
o que aqueles irmãos são para ele. Então vamos lá, a importância daqueles irmãos. Primeiro, ele diz: portanto, meus irmãos, obrigado, a quem amo e de quem tenho saudade e minha alegria. Então Paulo começa dizendo o que ele sente por aqueles irmãos. Ele ama, ele sente saudade e ele se alegra com eles. Irmãos, preste atenção nisso. O que Paulo está falando em relação aos filipenses, a gente pode falar em relação a um com o outro aqui? Nós amamos os irmãos, nós amamos uns aos outros aqui? Sentimos saudade? Nos alegramos de estar com os nossos irmãos? Porque isso é a base de todo relacionamento. Se a gente não ama, se a gente não sente saudade, se a gente não quer estar lá, se a gente não se alegra em estar lá, não faz sentido. É por isso que tantas vezes a gente deixa de estar. Eu falo deixa de estar quando a gente pode estar e não está. Ou a gente não ama, ou a gente não sente saudade, ou a gente não se alegra em estar na presença. Quando Paulo escreveu essa carta, sabe o que ele mais queria? Está lá. Mas por que ele não pode estar lá? Por que ele teve que escrever uma carta? Porque ele estava de férias no Havaí? Por quê? Porque estava preso. E ele estava preso por quê? Porque assaltou um banco? Nem tinha banco naquela época, né? Ele estava preso porque estava pregando o evangelho. E aí o coração dele estava lá, querendo estar lá, mas ele não podia. Mas ele começa dizendo aqui todo o sentimento que ele sentia por aqueles irmãos. A quem eu amo, a quem eu sinto saudade, a quem eu me alegro. Só de pensar, o coração dele ficava feliz. De lembrar do rosto daqueles irmãos. De lembrar da comunhão de estar junto com aqueles irmãos. De lembrar de estar adorando a Deus junto com eles. Eu amo, eu me alegro, eu sinto saudade. E aí ele conclui aqui, versículo 1, dizendo que aqueles irmãos representam, né? O que aqueles irmãos representavam para ele? A coroa de Paulo. É como se ele dissesse: olha, vocês são a minha recompensa. A coroa é aquilo que, né, que sela, que representa o apostolado dele. A gente viu aqui o Berg falando lá em Corinto, onde ele diz: olha, se os outros não me consideram apóstolo, vocês deveriam. E ele falando isso para a igreja de Corinto, né? E agora ele está falando que a igreja de Filipos era uma igreja onde era a coroa dele, que coroava o ministério dele. Olha a importância daqueles irmãos para a vida de Paulo. Sem vocês, o meu ministério seria só um ministério. Mas vocês são a coroa do meu ministério. É isso que vocês representam para mim. É isso que Paulo estava dizendo para eles. E aí, Paulo faz um apelo. Versículo 2. Como é que está a primeira palavra que está aí na versão de vocês? Qual é? Primeira palavra do versículo 2. Rogo, né? Suplico. Você sabe o que essa palavra significa? Hã? Rogar, suplicar. Mas não é um pedido qualquer. É como se, imagine uma pessoa clamando, rogando, suplicando pela vida. Por exemplo, ela está aqui e a pessoa está apontando uma arma na cara dela. E ela vai dizer o quê? Ela vai suplicar, clamar, rogar que ela não o mate. Esse é o sentido aqui. Eu rogo, eu clamo a vocês, eu suplico. E ele está suplicando a quê? Para quê? Para que elas entrem em acordo. Porque caso elas, que eram irmãs influentes naquela congregação, não entrassem em acordo, isso iria matar a igreja naquele lugar. Por isso ele está suplicando aqui.
Eu suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Em algumas versões, que pensem a mesma coisa. Que vivam em harmonia. Nós não sabemos o que aconteceu ali. Não foi registrado. E nem necessitamos saber o que foi. Porque, né, nesse caso aqui, o que aconteceu, hein? Parece conversa de fofoqueiro, né? Não interessa o que aconteceu. O que interessa é que Paulo está tentando remendar aqui um relacionamento que está rachado. Que se partiu por alguma coisa. E ele está suplicando a elas que remendem isso. Que mais uma vez, se as peças não se encaixarem, a imagem do quebra-cabeça, no final das contas, não vai ser a imagem esperada. Porque nas peças de quebra-cabeça da igreja, quando elas se encaixam, a imagem é Jesus. E era exatamente o que não estava aparecendo ali. Só que eu quero que vocês notem um detalhe do versículo 3. Olha aí. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, a quem que as ajude. Ele não nomeia quem é esse companheiro. Talvez seja Epafrodito, que é quem está levando a carta. Mas não podemos afirmar porque ele não está nomeando ele. Pode ser que seja o próprio Timóteo, mas não sabemos quem é. Mas nós sabemos de uma coisa. Paulo está pedindo a ele que as ajude a manter esse relacionamento. E aqui eu gostaria que nós aprendêssemos uma coisa. Nós precisamos uns dos outros para mantermos os nossos relacionamentos. Primeiro o nosso relacionamento com Deus e depois o relacionamento um com o outro. Tem situações entre pessoas que para serem resolvidas precisa de um terceiro. Se você é casado, você sabe disso. Que tem situações no casamento que às vezes você precisa de uma outra pessoa. E são coisas que vocês estão vendo, mas vocês não conseguem entrar em acordo. Aí alguém de fora vem, olha, vocês precisam fazer desse jeito. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. É nítido. Porque primeiro, nós vivemos relacionamentos, amém? Quem é que se relaciona sozinho? Não existe um relacionamento só. Relacionamento exige pelo menos, no mínimo, uma outra pessoa. Então nós precisamos uns dos outros para nos relacionar. E quando relacionamentos são rachados, muitas vezes é necessário um terceiro para remendar. E quando esse relacionamento aqui também está quebrado, muitas vezes nós precisamos dos irmãos para nos ajudar a remendar esse aqui. Através, é claro, de Jesus. Mas o fato aqui é, nós precisamos uns dos outros para mantermos os nossos relacionamentos. Você já se sentiu fraco? E quando isso acontece, o que a gente precisa? Claro, nós precisamos de Deus, né? Mas muitas vezes a gente não consegue chegar lá só. Aí o que a gente precisa? A gente precisa de alguém para nos carregar no ombro. Para nos levar na direção dele. Às vezes, né, Beck, dá um sacode, dá uns tapas, acorda. Mas a gente precisa. Rogo a ti também, meu companheiro, que as ajude. Talvez aquelas irmãs não conseguiriam sozinhas. Não sei, talvez por causa de ego. Né? Como diz o ditado, era 2 bicudas, né? Aí 2 bicudos, né? Mas elas precisavam de ajuda.
Assim como a gente precisa, sabe, derrubar esse orgulho idiota, muitas vezes, diabólico, que não nos leva a nada. Quebrar essa barreira. E reconhecer que precisamos uns dos outros para nos relacionar com Deus. Porque se a gente não se relaciona aqui, esse relacionamento aqui não existe. Ou por acaso a gente esqueceu de João, da carta de João, que se nós não amarmos o nosso irmão que a gente vê, a gente não pode dizer que ama a Deus, que não estamos vendo. Esquecemos disso. Esse relacionamento aqui depende desse. Ou a gente ama aqui, ou caso contrário, esse amor aqui não vai existir. Por isso Paulo está dizendo, eu rogo, Evódica, Síntique, que vocês vivam no Senhor, em acordo, em harmonia. E rogo a ti, meu companheiro, que as ajude. Nós precisamos uns dos outros. É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos uns dos outros. Para nos ajudar a relacionarmos com Deus e nos relacionar uns com os outros. Irmãos, muitos de nós aqui, e eu sou o primeiro, não somos fáceis de lidar. Não somos. E fico olhando para o Senhor e digo, Senhor, como é que o Senhor me suporta? Né? Como é que a minha esposa me suporta? Não somos fáceis. Mas muitas das vezes, o que nos afetam, ou que torna ainda mais difíceis os relacionamentos, é o nosso orgulho. E aí a gente precisa de alguém que verdadeiramente aponte o dedo para nós e nos mostre aonde nós estamos errando. Porque na grande maioria das vezes a gente não vê só. Por isso, versículo 3. Eu peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude. Pois elas trabalharam comigo no Evangelho. Junto com Clemente, com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essas mulheres, juntamente com esses outros irmãos, eram cristãs. Como é que a gente sabe que eles eram cristãos? Como é que a gente sabe que elas eram cristãs? Hã? Porque os nomes delas estão no livro da vida. E o fato do nome delas estarem no livro da vida significa que elas são cristãs, mas não significa que não haverá atritos. Porque havia. Mas deveria ser assim? Não. Elas deveriam mudar, não é? É por isso que ele está mandando lá o companheiro dele ajudar elas. Mas elas são crentes. Elas são cristãs. Então preste atenção. Relacionamento com Deus, relacionamento com o irmão. E nós precisamos de pessoas para nos ajudar a ter ambos. E quando esse relacionamento aqui, e esse relacionamento aqui está bem, algumas coisas são geradas. E aí, versículo 4. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Quando o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos estão bem, a primeira coisa que a gente sente é o quê? Alegria. Alegria. É isso que gera uma boa comunhão.
Por que Paulo começou dizendo, olha, vocês são a quem eu amo, a quem eu sinto saudade e a minha alegria? Porque Paulo tinha um bom relacionamento com aqueles irmãos. Eles são a minha alegria, Paulo dizendo. Mas e se os relacionamentos não estão bons? Vai ter alegria? Não. Mas eu quero que você note uma coisa. Versículo 4. Alegrai-vos em quem? No Senhor. A nossa alegria depende do Senhor. Ou melhor, a nossa alegria está no Senhor. O que isso significa? Significa dizer que o nosso Senhor Jesus, ele deve ser suficiente para nós. A nossa alegria não depende das coisas, das circunstâncias que acontecem ao nosso redor. A nossa alegria depende dele, está nele. Se a gente entende que ele é suficiente para mim, eu já estou feliz. A minha alegria não depende dos meus prazeres saciados. A minha alegria não depende de ter bens ou não ter bens. A minha alegria nem mesmo depende se a minha saúde está intacta. A minha alegria depende dele, está nele, escondida nele, vem dele. Porque ele é suficiente. É o Salmo 23, versículo 2. Na primeira parte do Salmo, ele me faz deitar em pastos verdes. Nenhuma ovelha deita em pasto verde, a não ser que ela esteja saciada. E quem sacia essa ovelha é o pastor, o nosso pastor, Jesus. Ele é suficiente. E se ele é suficiente, haverá alegria. A nossa alegria vem do Senhor. Porque é ele quem faz com que a gente tenha relacionamento. Lembra o que eu falei? Nós somos difíceis, muitos de nós. E nós só estamos aqui reunidos por causa de um nome. O nome de Jesus. Talvez muitos de nós aqui nem iria se conhecer se não fosse Jesus. É ele quem faz os relacionamentos. É ele quem gera essa alegria. Esse desejo de estarmos juntos, esse amor um pelos outros. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Entenda que ele é suficiente. E mais nada. Olha, entenda o que eu vou dizer agora. Para que você não entenda errado, porque eu estou falando de relacionamentos. Mas a nossa alegria não depende dos nossos familiares. Eu estou dizendo que a gente não quer os nossos familiares? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a nossa alegria não pode ser depositada neles. Porque, e se eles faltarem? E se eles partirem? Deixaremos de ser alegres? A nossa alegria está no Senhor. Ele é suficiente. É ele quem faz com que todos os nossos anseios e desejos sejam saciados. Aí, versículo 5. Esse relacionamento, essa ordem, esse relacionamento com Deus e com os irmãos, que gera essa alegria que está no Senhor, que é quem faz os relacionamentos, é como uma sequência. Olha só, versículo 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Então a gente se relacionamentos saudáveis com Deus, com os irmãos, estamos satisfeitos nele. Por quê? Porque a presença dele em nossas vidas é real, é verdadeira. E aí, essa presença dele que é real, olha o final do versículo 5. O Senhor está perto. Ele não está longe, ele está no meio de nós. E essa presença dele em nossas vidas, mediante esse relacionamento com ele, vai gerar
versículo 5, o início. A vossa bondade seja conhecida por todos os homens. Em algumas versões, essa palavra bondade foi substituída por justiça ou equidade, que dá no mesmo. Amabilidade. A presença de Deus em nós, o relacionamento saudável com Deus, gera atos bondosos, amáveis e justos. E tudo isso é visível aos olhos de todos que nos cercam. Os nossos familiares vão nos ver pessoas que agem com bondade, com justiça, com amabilidade. A igreja vai sentir isso, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola. Porque a presença do Senhor em nossas vidas é real. Porque há um relacionamento com Ele, real. Não de longe, mas de perto. Porque o Senhor está perto. O Senhor não só está perto, o Senhor está dentro de nós. Final do versículo 5, perto está o Senhor. Eu gosto desse versículo porque é um versículo que, se a gente acreditar nele, de verdade, a gente ou pecaria muito menos, ou nem pecaria. Porque eu creio, eu já falei isso várias vezes, a gente não pecaria se um irmão estivesse do nosso lado. Sim ou não? E se fosse o Senhor? E aí Paulo está dizendo que o Senhor está perto. E quando é que o Senhor está perto? Quando? Todo momento. E essa aproximação, essa proximidade, esse relacionamento com esse Deus, com esse Senhor que está perto, gera em nós bondade, amabilidade e justiça. E tudo isso é visível aos olhos de todas as pessoas. Note uma sequência: relacionamento, né? Alegria e gestos bondosos, justos e amáveis. Tudo isso gerado pelo relacionamento com Ele e o relacionamento entre nós. E ele continua, na verdade, não conclui, continua, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de ação de graça, por meio de oração, súplica e ação de graça. O que é a ansiedade, senão, em sua raiz, a falta de confiança em Deus? Deus está perto? Você crê que Ele é suficiente? Então não há motivos para ser ansioso. Porque se Ele está perto, a nossa vida está nele. A raiz de toda ansiedade está no fato de muitas vezes a gente ou duvidar ou não acreditar de maneira adequada. Não estou dizendo que a gente não acredite. Estou dizendo que a gente não acredita de maneira adequada na presença do Senhor e no cuidado dEle. Porque todas as vezes que a gente fica pensando no amanhã, é engraçado que o próprio mundo tem uma frase, né? O amanhã, não é? O amanhã a Deus pertence. E aí a gente fica ansioso, pensando no que vai acontecer. Mas se a gente crê que Ele é suficiente para nós, que Ele está perto e que Ele cuida, por que a gente vai crer nisso? Porque a gente tem relacionamento com Ele. E é um relacionamento de proximidade, não é um relacionamento de distância. Então não há motivos para andar ansioso. E aí
Paulo até dá uma receita, né, entre aspas. Não andeis ansiosos, pelo contrário, sejam conhecidos plenamente diante de Deus os seus pedidos, orações, súplicas e ações de graça. Tenham uma vida de oração. Uma vida de oração é o que caracteriza uma vida de relacionamento com Deus. Então, se a gente tem um relacionamento com Deus real, crendo que Ele está perto, crendo que Ele é suficiente, por meio de uma vida de oração verdadeira, não há motivos para viver ansioso. Porque o Senhor está perto e porque Ele cuida de nós. Mas tem uma coisa que é muito importante que ele diz no final do versículo 6. Ele vai dizer, né, que sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, em oração, súplica, e ele termina com ações de graça. O que é uma ação de graça? É uma vida agradecida a Deus. Independente do que aconteça, é você viver uma vida de gratidão. Senhor, obrigado. As coisas podem até não estar como eu gostaria, mas eu tenho a plena certeza que ela está como o Senhor quer. E eu sou grato por isso. Eu já falei isso e volto a repetir. Nós somos mais rápidos para reclamar do que não temos, do que para agradecer pelo que a gente tem. E nós precisamos aprender a ser mais gratos. Porque a gente lembra do que fala lá em Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós chegamos até aqui, foi graças a Ele. Se nós ainda estamos de pé, e eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente, é graças a Ele. Deus tem nos sustentado de todas as maneiras. Fisicamente, espiritualmente, todas as maneiras possíveis. E nós precisamos reconhecer e sermos gratos pelo que Ele tem feito por nós. Se o Senhor não fizesse mais nada por nós, já seria suficiente. Porque Ele nos deu vida. E a graça dele é suficiente para nós. É o bastante para nós. Mas ele vai sempre além. Ele é tão bondoso que além da vida, ele cuida dessa vida que ele nos deu. Ele nos sustenta. Ele nos mantém. Ele nos coloca de pé. Ele nos alerta. Ele nos acorda. Ele nos anima quando estamos desanimados. Nos fortalece quando estamos enfraquecidos. Tudo depende dele. E é por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. Obrigado, Senhor. E aí a gente é mais rápido para reclamar. Por isso que a gente fica ansioso, porque a gente só reclama. Seja grato. Senhor, hoje eu amanheci não muito bem de saúde, mas obrigado, porque eu amanheci. E se você não amanhecer, você vai agradecer lá, diante dele, porque você vai estar lá. É uma vida de gratidão, meu irmão. Porque o que Cristo fez por nós, a gente não vai colher aqui só. A gente vai colher principalmente lá. É para lá que a gente está caminhando. A gente não está caminhando para viver aqui, a gente está caminhando para viver eternamente com Ele na glória. Então, se amanhã a gente não estiver mais aqui, glória a Deus! Porque estaremos diante do nosso Senhor, recebendo dele o que Ele nos prometeu, a coroa da vida. Então, seja grato. Eu lembro agora de uma frase que o Josimar disse uma vez, e ela é muito certa, né? Que na verdade ele tirou de um versículo bíblico, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Aí ele concluiu essa frase dizendo o seguinte: porque até quando o crente morre dá certo. Porque tudo coopera para o bem. Porque se a gente morrer, a gente vai para lá. Seja grato. Porque Deus te deu tudo. Tudo que você precisa, você tem hoje. Mesmo que a sua saúde seja debilitada. Mesmo que você não tenha as pessoas ao seu lado que você gostaria. Mas o Senhor está. E Ele é suficiente. Versículo 7. E aí eu quero que você note que é uma sequência, né? Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, alegria, vida bondosa. Não viver uma vida ansiosa, uma vida de gratidão. E aí quando a gente vive dessa maneira, olha o versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo. Viva assim. Viva um relacionamento real e saudável com Deus e com os irmãos. Entenda que a alegria vem do Senhor. Viva uma vida de confiança nele sem ficar ansioso. Viva uma vida de gratidão. E a paz de Deus irá invadir o seu coração. E ninguém vai nem entender como é que essa pessoa aí, esse homem, essa mulher, está vivendo essa vida tão cheia de tribulação e ele está em paz. É porque o Senhor está contigo. Essa paz que excede todo entendimento guardará o teu coração de toda ansiedade, de todo mal. Porque você tem vivido uma vida de relacionamento real com esse Deus que é real e que a presença dele é real na tua vida. Com uma vida de oração real, autêntica, verdadeira e sincera. Uma vida de agradecimento. E você sentirá no seu coração a paz. Não a paz como o mundo dá. Ou como ele promete dar. Que é uma paz sem guerra. Não, nós cristãos vivemos a paz de Deus em meio à guerra. Ele nos dá paz. Uma paz que ninguém consegue entender. Às vezes, nem mesmo nós. Senhor, como é que eu posso estar tão em paz diante do mundo caindo ao meu redor? Lembra do Salmo? 1000 cairão ao teu lado. E quando ele diz, tu não será atingido, né? Ele está pensando aqui em guerra. Mas a ideia é que você não irá ser abalado. Você não se abalará. Porque o Senhor é a nossa rocha. Versículo 8. Então, esse relacionamento gera alegria, bondade, confiança e paz. E agora, pureza de mente. Versículo 8. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é bondoso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensai. O relacionamento com Deus, ele vai purificar nossa mente. Né? Lembra o que Paulo fala em Romanos? Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Mas nós precisamos trabalhar para que essa mente continue pura. Para que continue havendo pureza. E óbvio que esse relacionamento com Deus vai trazer isso. Então nós precisamos fazer o que Paulo está nos orientando. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se tem boa fama, se algum louvor existe. São essas coisas que a gente precisa ocupar a nossa mente. A nossa mente precisa buscar essas coisas. Buscar o que é verdadeiro.
É por isso que eu sempre estou falando, cuidado com pregações de internet, cuidado com essas igrejas malucas que tem por aí. Que pregam falsidade, que pregam mentiras. Ocupe a sua mente com aquilo que é verdadeiro. Ocupe a sua mente com aquilo que tem boa fama, com aquilo que é puro, com aquilo que tem louvor, com aquilo que é honesto. A nossa mente é transformada pelo nosso relacionamento com Deus, mas nós precisamos buscar mantê-la pura. Essa busca é responsabilidade nossa. Com o que a gente tem enchido a nossa mente? É isso que a gente precisa perguntar para nós mesmos. Com o que nós estamos enchendo nossa mente? Aquilo que tem entrado aqui, tem tornado a nossa mente como? Você consegue ter filtro aqui? Para não permitir que o que entra e o que entra não contamine? Tudo que é amável, verdadeiro, puro, de boa fama, se tem louvor, honesto. É isso que tem que ocupar nossa mente. O Evangelho nos transforma. Mas a busca em manter essa transformação é nossa responsabilidade. É por isso que nós precisamos nos relacionar com esse Deus que está perto. E para finalizar, versículo 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Os nossos relacionamentos geram alegria, geram bondade, amabilidade, justiça, né? Boa fama, por que não dizer isso? Paz com Deus e confiança. Gera em nós uma mente pura e gera em nós a prática, a imitação. Nós precisamos olhar para Cristo e imitar a sua vida. E tudo isso só será possível se nós tivermos um relacionamento com Ele. Se não nos relacionarmos com Cristo, nós não iremos imitar a sua vida. Você já parou para pensar que quando uma pessoa viaja para um outro estado, né? Como é que ela volta? Hã? Especialmente o quê? O sotaque, né? Você já parou para perceber isso? Que o convívio faz a gente imitar? Né? Eu sempre falo para a Adriana. Quando a gente viaja para o Piauí, parece que ela liga uma chave. Ó. Aí começa a falar piauiês. Você já ouviu alguém dizendo assim, rapaz, né? Quando um casal tá junto há muito tempo, aí a pessoa diz assim, vocês até se parecem, né? Não é porque eles se parecem, é porque fica tão um imitando o jeito do outro que eles acabam realmente ficando parecidos no jeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós nos relacionarmos com Jesus, nós iremos nos tornar parecidos com Ele. É necessário ter relacionamento com Ele. Isso vai gerar imitação. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 9. Ó. Aquilo que aprendestes, ou seja, aquilo que foi ensinado para eles, o que vocês receberam, aquilo que eles realmente absorveram, o que vocês ouviram e o que vocês viram. E viram em quem? Em Paulo. Isso praticai. Então eu quero que você entenda que esse relacionamento é importante para imitação, mas esse também.
Nós precisamos imitar uns aos outros, mas imitar aquilo que verdadeiramente faz parte de um cristão. O que aprendestes, ouvistes, recebestes e vistes em mim, isso praticai. E ele conclui dizendo: e o Deus de paz estará convosco. Deus estará conosco se nós imitarmos a Cristo. Deus estará conosco se nós estivermos relacionamento com Ele e uns com os outros. Isso trará alegria, isso trará justiça, isso trará confiança e paz, isso trará uma mente pura, isso trará imitação. Amém? Como eu disse no início, é como uma maratona de revezamento. A diferença é que lá, se um falhar, todos perdem, né? Aqui não. Infelizmente, aqueles que falham, que abandonam, ficam pelo caminho. Mas a nossa responsabilidade é ajudar todos a chegarem lá. E isso nós só iremos fazer mediante relacionamento. Nós somos corredores, mas não que correm para ganhar uma medalha de honra. A gente é corredor. Volte para o capítulo 3. Nós somos corredores para ganhar isso aqui, ó. Versículo 14. Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa recompensa. E nós precisamos ajudar uns aos outros a cruzar a linha de chegada. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar. Terminei cedo, ó. Ainda falta 4 minutos para as 2 horas. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos pelo Senhor se fazer presente aqui neste lugar e pelo Teu Santo Espírito, Senhor, ter nos conduzido nessa adoração, nos capacitando e nos direcionando ao Senhor. Agradecemos também pela pregação da Tua palavra, que ela tenha penetrado não apenas em nossos ouvidos, mas em nosso coração. E nos faz, Senhor, entender que os nossos relacionamentos são importantes. Primeiramente com o Senhor e segundo, uns com os outros. E que tudo isso, Deus, que nós aprendemos aqui, venha ser gerado em nós. Alegria, justiça, confiança, paz, mente pura e prática. Tudo isso seja gerado em nós, através do nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Que verdadeiramente possamos nos ajudar, e não apenas viver uma vida individual como o mundo vive, mas entendermos que nós dependemos uns dos outros, para vivermos esses relacionamentos contigo e uns com os outros. Ó Pai, nos leva em paz, mas nos leva para as nossas casas preenchidos e completos pela Tua palavra. Que possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito e cheios da palavra do Senhor. Nos dá uma semana repleta, onde essa palavra que foi pregada hoje, ela será uma palavra onde nós iremos continuar remoendo ela. Lembrando e novamente lembrando e lembrando novamente de toda a palavra do Senhor que foi pregada nessa manhã. Nos preenche por ela, nos enche, ó Deus, por ela. No mais, nos dá uma semana abençoada pelo Senhor, cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito.
e nos leva, Senhor, no caminho de volta na tua paz e na tua proteção. Abençoa essa igreja, abençoa, Senhor, a cada irmão que aqui veio, aqueles que não puderam vir por conta de saúde ou por outra coisa, Senhor, abençoa-os, fortalece, traz eles de volta ao convívio da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, faz assim, e que nós possamos aqui, nessa congregação, sermos luz e sal para essa comunidade. Em Cristo Jesus, nele, te bendizemos, oramos e desde já te agradecemos. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.